Olá a todos, eu sou o professor Ariolino, essa é a disciplina de Cinesiologia e Biomecânica do curso de Fisioterapia da Universidade Federal do Amapá. Nosso assunto hoje é sobre marcha humana e a gente vai conversar sobre alguns princípios básicos e conceitos básicos que descrevem, que determinam o que é o gesto, o que é o ato de se locomover e que a gente costuma conceituar ou definir como marcha. A locomoção é toda a ação que move o corpo de um animal através do espaço aéreo, aquático ou terrestre. Então, a gente entende que a nossa movimentação aqui no espaço, seja no solo, que é o mais convencional, até dentro do ambiente aquático, ou para alguns outros animais no espaço aéreo, que não é o nosso caso, trata-se de uma locomoção. Especialmente para nós humanos, a gente acaba adotando esse nome dessa nosso ato de nos locomover, movimentar o corpo, baseado nessa harmonia entre o sistema nervoso e os nossos ossos, músculos, que é capaz de movimentar o corpo no espaço. No nosso caso, isso é muito mais comum no ambiente terrestre. A gente costumamos chamar esse movimento de locomoção de marcha. O que a gente conhece também como andar é tecnicamente descrito como marcha para os humanos. Ela já foi definida por vários autores, você pode encontrar até hoje diversas definições, algumas mais ou menos completas, algumas mais detalhadas ou menos detalhadas, algumas com um olhar para o movimento, outras para um olhar mais filosófico, e todas elas descrevem essa maneira ou esse padrão do corpo humano se movimentar no espaço. Para esse autor, o Alari 95, a marcha humana é um transporte seguro e eficiente no espaço terrestre. Isso é muito curioso porque na maioria das vezes a gente não considera que andar ou a marcha é um meio de se transportar. A gente tende a considerar transporte algum outro meio que nos leve, que nos locomova. Quando não, de fato, nesse olhar, a própria caminhada é uma maneira de movimentar, né, de transportar o conteúdo, a estrutura do corpo humano no espaço terrestre. Uma outra definição de 91, o Winter descreve como mais comum de todos os movimentos humanos, padrão de variabilidade de uma passada no dia a dia é moderadamente baixo. Ele chama atenção para a gente de que esse é um movimento que é, apesar de muita gente estudar a variabilidade disso, mas para essa definição dessa época, é um movimento, são movimentos mais ou menos padronizados, em que, na visão desse autor, isso muda muito pouco. A marcha humana, que a gente vai comentar, ela é adquirida na infância. Esse padrão muda um pouco na transição para a vida adulta. Há uma tendência que o indivíduo tenha esse padrão de marcha por longos períodos durante a vida adulta. E também essa marcha muda em alguns aspectos na terceira idade, nos idosos. Isso tem aí uma relação já um pouco mais direta com algumas alterações fisiológicas e em alguns pacientes, em alguns indivíduos, tem relação com algumas doenças também. No ato de caminhar, uma outra definição aqui, ou correr, há um padrão básico, caracterizado pelo deslocamento rítmico das partes do corpo, que mantém o indivíduo em constante progresso para adiante. A gente também sabe que é possível se locomover andando para trás, por exemplo. Mas aquilo que é o mais comum, aquilo que é quase instintivo, é que o ser humano, desde a infância, ele adquira essa capacidade de se locomover e isso acontece com mais facilidade para frente. O ciclo da marcha é uma sequência maravilhosamente orquestrada
de eventos elétricos e mecânicos que culminam na propulsão coordenada do corpo através do espaço. Essa é uma definição que eu gosto bastante, do Lieber. Para quem não conhece, é um autor bastante dedicado há muitos anos, é um autor que está vivo ainda, e dedicado há muitos anos ao estudo do movimento humano. Ele tem muitos livros interessantes sobre a evolução do corpo humano, um estudioso também do pé e tornozelo, e sempre se interessou por esse deslocamento. Então, do ponto de vista humano, do ponto de vista fisiológico, você precisa necessariamente de eventos coordenados pelo sistema nervoso central e, obviamente, em articulação associados aos movimentos mecânicos, então ossos, músculos e articulações, para que eu consiga movimentar essa propulsão maravilhosamente bem coordenada do corpo humano através do espaço. Isso idem para a corrida, que é um movimento um pouco diferente, um pouco mais veloz, mas que começa também, ou que tem movimentos semelhantes ao da marcha. O conceito, então, de marcha humana é uma sequência repetitiva de movimentos dos membros para mover o corpo para frente, mantendo simultaneamente a estabilidade. Existem alguns pré-requisitos para você andar. Um deles, e a gente vai voltar a falar isso mais para o finalzinho da aula, é que eu preciso me locomover, mas uma regra para que eu tenha uma caminhada, a marcha humana considerada saudável, normal, é que eu consiga fazer o deslocamento dos meus segmentos de membro inferior e membro superior, tronco e cabeça, e mantenha o equilíbrio durante esse deslocamento. Do contrário, um salto, que você salta para frente e cai no chão, também é locomoção. Também é uma maneira de você movimentar o corpo no espaço. Mas você não manteve o equilíbrio. Então, se eu salto de um ponto, caio no chão num outro ponto, e eu não conseguir me manter equilibrado, eu vou cair no chão, isso também é um deslocamento do corpo humano. Mas não é um deslocamento coordenado a ponto de eu conseguir me manter equilibrado numa postura bípede, que é a nossa postura para ficar de pé e para conseguir andar. Então, o que parece um movimento absolutamente trivial, comum do dia a dia, é, na verdade, um exercício rotineiro de manutenção do equilíbrio corporal na posição bípede. Há essa manutenção, há essa sequência de movimentos que são capazes de me manter equilibrado, deslocando meu corpo numa posição bípede, a gente entende então como o conceito de marcha. Quando que a gente começa a adquirir isso? O deslocamento do corpo humano começa muito cedo. Então, se você deixar um bebezinho ali de 3 meses, 4, 5 meses, num colchão ou no chão mesmo, ele vai se deslocar, ele vai se movimentar. Então, em uma grande parte ainda dessa movimentação das articulações, dos membros superiores e inferiores, ainda será parte disso reflexa, mas ele vai se movimentar e de alguma maneira ele vai se deslocar. Ele vai se deslocar no berço, no colchão, no chão, na areia, onde ele estiver. Mas aquilo ainda não é a marcha por questões que a gente acabou de comentar, que ainda não tem uma repetição coordenada de movimentos que consiga me manter equilibrado. Um bebezinho de 4 meses ainda não consegue fazer. Por volta, ou a partir dos 12 meses, você começa a ter um deslocamento bípede de uma forma um pouco mais coordenada. Isso não acontece rapidamente, do dia para a noite. O amadurecimento do sistema nervoso central me auxilia, ou auxilia a criança nesse momento.
E aí eu começo a ter um deslocamento parcialmente equilibrado. Você ainda percebe que a criança anda com a base bastante alargada, então a distância entre os dois pés ainda é bastante grande. Quanto mais distante esses pés, mais equilibrada ela está, exatamente porque ela ainda não tem esse amadurecimento completo do sistema nervoso central que permita esse deslocamento, essa marcha equilibrada. Isso é o motivo que explica porque as crianças que estão aprendendo a andar vão cair, isso é normal. Portanto, a gente espera que uma criança que começou a andar há poucas semanas vá cair ainda em vários momentos. Esse padrão de marcha ainda com uma base bastante alargada, joelhos estendidos, os braços abertos. Tem um vídeo que eu não consegui infelizmente rodar aqui, mas está no próximo slide da minha filha nessa época. E isso é um padrão de aquisição. Então, o aperfeiçoamento do sistema nervoso central e da própria estrutura dos membros inferiores, coluna da criança, vai amadurecer e lá por volta dos 3 anos e meio ela vai adquirir um padrão de marcha mais equilibrado. Então, desse ponto de vista, nessa perspectiva evolutiva, a gente não precisa necessariamente dar aula, ensinar uma criança a andar. Então, ainda que você não estimule pouco ou até nem estimule instintivamente, por uma questão do amadurecimento mesmo do sistema nervoso central, essa criança vai começar a ficar de pé e depois, quase que de maneira instintiva, ela vai se deslocar para frente, que é o que a gente chama do período de aquisição da marcha. Naturalmente que isso, a gente está falando de uma criança saudável, normal, que tem um sistema nervoso central que está se desenvolvendo de maneira saudável. Portanto, a maturação de um sistema nervoso central e periférico e muscular e ósseo saudáveis permitirão que essa criança adquira o que a gente conhece, o que a gente acabou de debater, como é o deslocamento chamado de marcha humana. O vídeo, infelizmente, não vai abrir aqui, mas é um padrão daquilo que eu acabei de descrever, em que a criança começa a andar com os braços abertos, os pés bastante distantes, né, a base bastante alargada, exatamente porque o equilíbrio ainda não é tão bom. Isso vai durar aí por volta de 2 anos, 2 anos e meio, até ela adquirir um padrão um pouco mais equilibrado de se deslocar. Existem alguns conceitos que são bastante bem definidos já sobre essas subdivisões didáticas ou dos componentes da marcha humana. Um deles está aqui. Didaticamente, a gente divide ou vai ensinar ou vai estudar a forma como acontece esse deslocamento, que a gente está chamando aqui da marcha, essa capacidade de se deslocar de maneira equilibrada. A gente divide isso didaticamente em fragmentos chamados de passo e passada. Por definição, um passo é o intervalo entre os dois membros, 2 passos em cada passada, a duração entre o intervalo entre o membro direito e o membro esquerdo, né? Então, quando eu dou um passo, saindo da posição de pé aqui, os 2 pés alinhados, e aí um vai para frente, por exemplo, o lado esquerdo vai para frente, eu estou dando um passo primeiramente com o lado esquerdo e depois um passo com o lado direito. A somatória desses 2 passos de cada lado dos membros equivale a uma passada. Passada, portanto, está aqui na tela a definição, equivale a um ciclo completo da marcha. E a gente já vai, daqui a pouco, destrinchar o que é o ciclo da marcha. Então, baseada em um membro, então, do momento em que o meu pé direito sai do solo, ou está no solo, perdão,
e aí eu coloco o pé esquerdo na frente, aí eu tiro o pé direito do solo, ele vai para o ar, até o momento que ele tocar novamente o solo, eu considero isso um ciclo completo da marcha ou uma passada. Algumas outras variáveis desse processo de deslocamento equilibrado que a gente está chamando de marcha, a gente vai ver aqui. Um deles é a cadência. A cadência tem uma relação direta com o tempo. É o número de passos que eu consigo dar em uma unidade de tempo. Por exemplo, então se eu conferir durante 1 minuto uma criança caminhando, um adulto ou um meu paciente ou um idoso caminhando, eu posso conferir a quantidade de passos que ele deu com o lado direito, com o lado esquerdo, ou a quantidade de passadas que foram dadas por aquele indivíduo dentro de 1 minuto. Tá? Então, essa é a unidade mais ou menos padronizada. Então, em geral, eu vou descrever a cadência como o indivíduo deu 100 passos por minuto, ou o indivíduo deu 120 passos por minuto, ou o indivíduo realizou 80 passos por minuto. Isso me dá uma noção, primeiro, levando em consideração, obviamente, a idade da pessoa que a gente está avaliando, do tamanho desse passo, da velocidade com que esse indivíduo provavelmente está andando. É claro que esses parâmetros vão variar de acordo com a altura do indivíduo. Eu posso ter um indivíduo extremamente alto, que tem uma passada muito grande, mas ao mesmo tempo tem uma cadência, que é o número de passos não muito grande por minuto. Então, apesar de ele andar distâncias longas, não necessariamente isso tem uma relação direta com a cadência. O que a gente então chama de ciclo da marcha, ou que é definido como ciclo da marcha, é exatamente esse ciclo completo que um dos membros inferiores completa ou faz de forma completa, considerando o início até o reinício desse evento. Primeiro ponto aqui é a gente lembrar, e todo mundo sabe disso, né? Acho que eu converso com todo mundo aí que é capaz de andar. Se a gente perguntar para um cadeirante que desde criança não anda, ele talvez não compreenda isso. Mas acho que não é o caso, felizmente, de ninguém aí. É que a gente anda se deslocando dessa maneira que eu já expliquei, então a gente tem determinados momentos desse ciclo da marcha, dessa troca repetitiva entre o pé direito e o pé esquerdo, que vai deslocar o meu corpo para frente. Se eu prestar atenção em qual é o ciclo da marcha e olhar só para o pé direito, então eu vou perceber que há momentos em que meu pé está em contato com o solo, e há um momento que obrigatoriamente ele precisa sair do solo, se deslocar para frente para tocar no solo novamente lá na frente. É isso que a gente chama de deslocamento. Então ele está saindo o pé desse ponto para retirar, então ele vai ficar fora do solo para tocar o solo novamente para frente. Eu estou falando para frente porque isso é o convencional, né? Claro que eu posso até me deslocar e andar para trás, mas vamos pensar nisso daí num deslocamento convencional para frente. Se eu considerar então que eu tenho momentos ou uma fase do ciclo em que eu tenho o pé no chão, que eu tenho o pé em contato com o solo, esse momento o peso do meu corpo está apoiado sobre aquele pé que está tocando o solo. Isso então a gente chama de fase de apoio. Por quê? Porque eu tenho meu corpo apoiado. Então, toda essa fatia grande da pizza aqui, ó, 60% do tempo que eu estou fazendo o deslocamento repetitivo pé direito, pé esquerdo, 60% do tempo de um ciclo, e eu vou pedir para vocês considerarem junto comigo aqui o pé direito, só porque está mais fácil aqui na minha imagem. 60% desse tempo ele estará em contato com o solo.
portanto apoiando o peso do meu corpo sobre aquele membro direito, no caso aqui. Digamos então que para cada ciclo do meu pé direito, eu tenho 60%, então se esse ciclo durasse 1 segundo, eu teria 0,6 segundos com o pé no chão, e o restante que sobra, vou até desenhar aqui com uma outra cor, deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Eu acho que sim, cor da caneta, vou fazer aqui em azul. A outra parte restante que sobra, a outra fatia da pizza aqui, ó, né, desse 1 segundo, desenhei muito mal, mas acho que todo mundo vai conseguir ver, é a fase então que o meu pé não está tocando no solo, ele está no ar, é isso mesmo, né? Que a gente chama de fase de balanço, que ele parou de tocar o solo, ele está se deslocando para um novo ponto até ele tocar novamente o solo. Quando ele passar a tocar novamente o solo, ele entrou de novo na fase de apoio. Então, cada ciclo da passada, que é um componente do nosso ciclo da marcha, então a unidade que a gente entende e que a gente vai falar daqui para frente, né? É a passada, que envolve o começo de um ciclo de um lado até ele começar novamente. Tem 60% de pé no solo, ou 60% de pé na fase de apoio e 40% na fase de balanço. Isso é uma média para adultos jovens saudáveis. É claro que se você tira desse contexto, né, se a gente sai do contexto de um indivíduo saudável, que na média terá 60% de fase de apoio e 40% de fase de balanço, e a gente analisar esse ciclo da marcha num indivíduo não saudável, que tem uma doença, por exemplo, que afeta o sistema locomotor ou que afeta o sistema nervoso central, e que faz com que ele, por exemplo, ande numa velocidade menor. Vou pegar um exemplo aqui da doença de Parkinson, em que ele anda com redução do comprimento da passada. O próprio envelhecimento, né, não quero que vocês confundam doença Parkinson com o envelhecimento. O envelhecimento não é uma doença, é um processo fisiológico. Mas o próprio idoso tem uma fase de apoio aumentada. Então, na média, 60-40, mas em algumas condições eu terei aumento da fase de apoio. Para outras condições, por exemplo, um atleta, eu terei uma diminuição da fase de apoio. Se eu começo a andar rápido, rápido, rápido e mais rápido, vai ter um momento em que eu não terei os dois pés, ou pelo menos um pé, melhor dizendo, tocando o solo. Isso passa a configurar, então, não mais marcha, e sim corrida. E à medida que eu aumento a velocidade e que eu não tenho, em um determinado momento, os dois pés no solo, o meu pé toca cada vez menos no solo, porque eu preciso só daquele momento de impulso. Então, se você examinar um atleta de corrida de 100 metros, né, prova de 100 metros, ele toca muito pouco no solo, né, o suficiente apenas para dar aquele impulso ali no solo e conseguir deslocar o corpo o mais rapidamente possível. Aí a gente entra numa outra tipo de análise, que é a análise do movimento do atleta, mas é só para dar exemplo que eu posso ter variações dos 60% a 40% para mais, para menos. Tá? Numa média, daquilo que eu deveria entender, que eu preciso entender como considerando o indivíduo saudável ou próximo do que a gente considera normal, essa é a distribuição 60-40. Tá? Vou mostrar um por um aqui. Então vamos lá. Vamos usar o pé direito aqui como o início do ciclo. Então o exato momento em que meu pé direito toca o solo. Esse exato momento a gente chama de choque do calcanhar ou toque do calcanhar no solo.
e ele marca o início do que a gente acabou de definir aqui como fase de apoio, porque eu tenho um momento em que meu pé está tocando o solo e apoiando parte ou todo o peso corporal. O toque do calcanhar acontece porque a primeira região do pé que toca o solo é exatamente o calcanhar, e aí depois eu tenho o restante do pé que vai em direção ao solo, ou a fase de aplanamento do pé, em que agora eu vou ter toda a planta do pé tocando o solo. A evolução disso, lembra que eu estou usando o pé direito aqui como modelo, né? Então eu agora tenho o pé direito totalmente no solo, e aí considerando que lá o outro lado, o lado esquerdo, ele começou a sair do chão. Então a fase de apoio médio é naquele momento da marcha em que eu tenho, a gente vai falar mais disso daqui a pouco, em que eu tenho o pé direito, lembrando que ele está na fase de apoio, ele está completamente apoiado no solo, o meu peso corporal precisa ir todo para o pé direito. Esse é o momento em que eu jogo o meu peso e o centro de gravidade, o centro de massa do corpo humano, ele se desloca discretamente para o lado do pé que está tocando o solo. Nesse momento, o meu pé esquerdo precisa começar a sair, ou já começou a sair, e ele vai começar a fase de balanço. Então, fase de apoio de novo do pé direito, meu pé esquerdo está lá na fase de balanço. A fase de balanço do pé esquerdo está acabando, ele começa a tocar no solo, e o que começa a acontecer com o meu pé direito, lembra que a gente está usando ele como referência, à medida que eu estou lá tocando, agora o choque do calcanhar lá do lado esquerdo, eu começo a ter a retirada do calcanhar, perdão, aqui, do pé direito. E aí o calcanhar é o primeiro que toca e é o primeiro que sai também. Aí depois eu começo a ter, onde eu desenhei em azul aqui, a retirada, perdão, do calcanhar. Depois o calcanhar já saiu do solo até eu retirar os dedos. Então confiram comigo, desde que eu toquei o calcanhar no solo, o pé foi aplanando, depois o pé suportou todo o peso do corpo, depois o pé começa a ser retirado do solo pelo calcanhar, até que eu retiro os dedos do solo, eu completei a fase de apoio do pé direito. Toquei o calcanhar, passei por todas as fases em que o pé vai aplanar, segurar bastante peso, depois o calcanhar é o primeiro que sai até que o dedo sai. Quando o último dedo aqui embaixo desconecta-se do solo, terminou então a fase de apoio. Isso significa que meu pé direito agora entrou na fase de balanço. Então agora meu pé direito está aqui, ó, aqui, aqui, aqui. De novo, ele não está tocando no solo, ele está no ar. Então ele está dentro da fase de balanço. E quando ele tocar novamente o solo, que a gente já sabe que começa pelo choque do calcanhar ou toque do calcanhar, eu reinicio um ciclo completo da marcha para o pé direito. Então, toque do calcanhar até ele tocar o calcanhar novamente, eu tenho um ciclo completo da marcha. Isso se repete, obviamente, para o pé esquerdo, só usei o pé direito aqui como exemplo. Tudo bem? Aqui a fase uma por uma, que a gente acabou de comentar. Toque calcanhar, aplanamento do pé, fase de apoio médio, retirada do calcanhar, até a retirada dos dedos. Finalizei a fase de apoio e começo a fase de balanço, com aceleração, desaceleração. Aí ele acelera, levanta bastante o pé, depois ele começa a desacelerar porque ele já está indo em direção ao solo novamente. E quando ele tocar o solo novamente, ele começa de novo a fase de apoio. Observando esse ciclo da marcha agora, olhando para os dois pés, que acho que já ficou claro ali a definição do ciclo, olha, acompanhem comigo aqui. Vou de novo usar o pé direito como ponto de referência,
Mas agora a gente vai analisar ambos. Vou pegar a cor vermelha. Vamos utilizar ambos os pés para compreender esse ciclo completo. E aquele detalhe que eu comentei agora há pouco, rapidamente, o que caracteriza que esse deslocamento é marcha é o fato de que parte do ciclo eu tenho os dois pés, ou pelo menos um pé tocando no solo. Quando em algum momento do ciclo ambos os pés não tocam o solo, isso vai estar caracterizado como corrida. Portanto, se a corrida não é mais marcha, apesar de ser uma evolução da outra. Vamos voltar aqui. Então, pegando o pé direito desse nosso indivíduo aqui. Contato inicial do calcanhar. Né? Percebam que nesse momento eu tenho o pé direito começando o toque do calcanhar, enquanto lá o pé esquerdo, na imagem aqui, está saindo do chão. Então, o meu pé direito e o pé esquerdo estão, durante parte do ciclo, simultaneamente tocando o solo. Então, desde o contato inicial do pé direito até a saída completa dos dedos do pé esquerdo, eu tenho esse período aqui, apoio duplo. Então, eu tenho um momento que eu tenho ambos os pés tocando o solo. Tá? Continuando olhando para o pé direito agora aplanou, ele está todo no solo. Meu pé esquerdo começou a sair, então meu pé esquerdo entrou em balanço. Eu tenho a fase de apoio do pé direito, o pé direito completamente apoiado no solo. Ele tocou o calcanhar e aí ele está nessa fase aqui, fase de apoio do pé direito, fase de apoio do pé direito. Ele continua em apoio, ele continua em apoio, e aí tem um determinado momento que o pé direito, que é aqui, sai do solo, ou deixa de tocar o solo. Acabou a fase de apoio do pé direito. Mas antes do pé direito sair completamente do solo, eu já tive o pé esquerdo em contato. Lembra que a fase de apoio é 60% e a fase de balanço é 40%. Então a fase de balanço é sempre mais rápida. O pé esquerdo saiu e antes do pé direito sair do chão, ele já voltou novamente para o chão. Eu voltei a ter de novo o contato do pé esquerdo. Na transição, eu tenho de novo uma fase de apoio duplo. De novo uma fase de apoio duplo. Agora trocamos. Agora quem sai daqui para frente, quem sai do chão e entra na fase de balanço é o pé direito. Olha ele aqui, fora do solo. E quem já estava, né, mas agora está na fase de apoio, é o pé esquerdo. Se vocês acompanharem o desenho que está aqui embaixo, é a mesma coisa, só que para o pé esquerdo. Fase de balanço, enquanto o direito estava aqui em cima em fase de apoio. Tem um momento que eles estão juntos, está aqui eles juntos, passei do ponto aqui, deixa eu apagar, borracha, aqui, eles estão juntos e agora eu vou trocar. Tá? Então, fase de apoio duplo. Agora, como lá em cima, quem saiu e entrou na fase de balanço é o direito, nesse momento eu estou aqui em fase de apoio do pé esquerdo. Então, essa repetição vai acontecer, sempre lembrando que parte desse ciclo eu tenho contato simultâneo dos dois pés no solo. Portanto, tenho apoio duplo em parte desse tempo. Então, se eu dividir isso em 100% do tempo, então eu tenho 15% aqui, mais 15% aqui. Então, em torno de 30% do tempo de um ciclo da marcha é de apoio duplo, que eu tenho 30%. Então, se for 1 segundo, 0,3 segundos, eu tenho de contato duplo dos pés, né, de ambos os pés, do direito e do esquerdo. E aí o ciclo se repete novamente. Espero que tenha ficado claro, isso aí é bastante interessante e importante.
Em relação a essas variáveis que a gente falou que ia comentar, as variáveis cinemáticas de movimento, né? Eu tenho aqui uma representação gráfica de uma passada. Nesse caso que a gente está vendo na minha imagem, é uma passada do pé direito. E como é que eu sei que é uma passada, professor? Porque o conceito de passada é o início de um ciclo, que eu posso escolher qualquer momento, até esse momento chegar novamente. Aqui a gente está escolhendo o toque do calcanhar, mas poderia ser o que você quisesse. Então, se eu considerar o apoio completo do pé, né, a fase de apoio médio, até a fase de apoio médio dele de novo no solo, também é um ciclo completo. A gente está usando didaticamente aqui o choque do calcanhar. Isso pode ser qualquer momento que você entender. Então, o que é uma passada nesse desenho? A passada é o início do toque do calcanhar do pé direito, aí ele passa por todo o apoio, toda a fase de balanço. Quando ele tocar no solo novamente, eu completei uma passada. Existem padrões já previamente analisados e registrados em relação a essas variáveis que sofrem pequenas variações de acordo com o tamanho do indivíduo, com a condição do indivíduo e tudo mais. Mas a gente tem uma média, né? Então, esse ciclo da marcha, uma passada de um adulto, vai variar aí, ou pode variar aí, entre 70 e 82 centímetros. Estou falando de um adulto, né? E um passo, que é essa distância que um único lado, que um único pé avança, é o que a gente define como passo, né? É o momento de toque, ou o momento que você queira definir como o início do ciclo, até a repetição desse momento para o outro lado. Então eu tenho passo, 2 passos, eu tenho uma passada inteira. O ciclo normal da marcha, então, do pé direito, a gente vê as imagens aqui, como a gente até viu agora há pouco no desenho. Então, o toque do calcanhar, lembra que nessa imagem, da mesma forma que usamos agora há pouco o desenho, o pé direito é a nossa referência. Toque do calcanhar, o aplanamento do pé, depois a imagem C, o apoio médio, é aquele momento em que eu tenho o peso corporal do indivíduo em um único lado do corpo, no caso nesse único pé aqui. Depois eu tenho um momento de impulsão, isso aqui é bastante importante. Lembra que nesse momento da imagem C eu tenho o meu pé direito suportando o peso corporal. Imediatamente após a progressão dessa sequência, eu preciso que o meu pé e tornozelo trabalhem, a musculatura da panturrilha vai entrar nesse momento, para que eu empurre o solo, e o solo obviamente reaja, me empurrando para frente e dando essa propulsão, essa impulsão. Seguindo aqui a fase esquerda, o pé direito não está tocando o solo, então ele está na fase de balanço, até que ele dá o ciclo, ele completa o ciclo e toca o calcanhar novamente. Então eu parti lá do toque do calcanhar até ele tocar o calcanhar novamente. Então eu completei o ciclo normal da marcha, nesse caso da nossa foto aqui, usando o pé direito como nossa referência. Tá? Acho que ficou bem ilustrado agora aqui para todos. Existem alguns fatores de referência que a gente não precisa ficar escravo desses valores, mas é preciso compreender que quando um indivíduo foge, está muito longe disso aqui, a gente precisa prestar atenção que alguma coisa pode estar acontecendo. É claro que interpretar que variações nas variáveis cinemáticas da marcha não é um diagnóstico de nada. Eu posso simplesmente ter um padrão que para mim é normal, eu não tenho nenhuma alteração importante, mas que eu ande arrastando um pouco mais o pé, que a minha fase de apoio seja um pouco mais longa, para alguns indivíduos ela seja um pouco mais curta, mas existe sim valores que a gente considera de referência para adultos saudáveis. Na média, de novo na média, não quer dizer que quem está um pouco abaixo ou um pouco acima tenha um problema, não é isso.
A gente considera então uma média de 82 metros por minuto, essa é a velocidade de deslocamento de um indivíduo caminhando de forma normal, de forma trivial, né, sem pressa nem nada. Numa cadência que a gente já viu que é a quantidade de passos por unidade de tempo, de 113 passos por minuto, isso é uma média. De novo, isso vai variar com a altura da pessoa, varia de acordo com o gênero também, homens e mulheres, um pouco está relacionado também ao peso do indivíduo. Um comprimento médio da passada, lembrando que a passada é o conceito de 2 passos, de 1,4 metros, uma média de passo de 0,75 metros, 75 centímetros. E aquilo que a gente já falou do tempo de balanço, né? 40% do ciclo. Não dá para dizer em segundos, por quê? Ou a gente até complica mais se fizer em segundos. Por quê? Porque se você pega um indivíduo de 2,10 metros de altura e ele está andando de forma bastante relaxada, ele vai ter um tempo grande para uma perna gigantesca, então ele vai ter um tempo. Mas se você fizer o tempo dele demorar 1,5 segundos para dar uma passada, e você pega um indivíduo baixinho que demora meio segundo, 0,8 segundos, metade do grandão lá para fazer a passada, fica estranho a gente definir isso em segundos. Então é melhor fazer isso em porcentagem. Daquele 1,5 segundos do jogador de basquete lá bem alto, 40% desse tempo provavelmente ele estará com o pé na fase de balanço e provavelmente ele estará próximo dos 60% daquele tempo para aquele indivíduo estará na fase de apoio. Então é mais fácil a gente guardar a informação da porcentagem do que em segundos. Há também algumas diferenciações que eu sinceramente não vejo que tem um peso muito importante, a não ser para estudo puro de variáveis cinemáticas, no caso de alguns atletas, que é essa variação entre o gênero masculino e feminino, homens e mulheres. Você percebe uma velocidade na média um pouco maior para homens, 1,3 até 1,6 metros por segundo, uma cadência que tem uma amplitude até próxima aí das mulheres, de 110 a 115 passos por minuto. Isso está relacionado àquela questão da altura que eu acabei de exemplificar. Um comprimento da passada também um pouco maior. As mulheres uma velocidade um pouco dentro do range aí, dentro da amplitude dos homens, uma cadência um pouquinho maior e um comprimento de passada um pouquinho menor, ou algo muito próximo. No fundo, essas diferenças são muito pequenas, porque você pode ter uma mulher que é muito alta e ela ter um comprimento de passada enorme, e outro homem baixinho, enfim. A gente está falando de um dado só para que você tenha em mente mais ou menos 115 passos por minuto. É algo que tanto para homens e mulheres é bastante razoável para eu considerar como a cadência da marcha humana num adulto saudável. Falar um pouquinho da marcha nos idosos, né? Eu disse agora há pouco que depois da aquisição da marcha na infância e o amadurecimento dela ali na adolescência, você vai ficar um longo período, se você se mantiver saudável, estou falando de um indivíduo que não evoluiu com traumas, nada assim, você vai ficar um longo período tendo mais ou menos o mesmo padrão de deslocamento repetitivo que a gente está chamando aqui de marcha. Contudo, o envelhecimento vai trazer mudanças no sistema nervoso central periférico, no sistema músculo-esquelético, no sistema auditivo, no sistema visual. E aí, como todas essas informações precisam ser interpretadas de maneira adequada, a mudança na acuidade visual, auditiva, na resposta muscular, né, isso vai provocar, essas mudanças vão provocar consequências na marcha de um indivíduo idoso.
E aí eu não quero colocar aqui a questão da idade, né? Qual é a idade que ele começa a ter mudanças? Hoje a gente tem uma discussão muito interessante de que não é a idade cronológica que define a função do idoso. O que define a função do idoso é uma avaliação de função de um idoso. Eu posso ter um indivíduo de 80 anos de idade que sempre foi e continua muito ativo fisicamente e que tem muita coordenação, muita força, e você vai fazer uma avaliação de marcha, ele tem uma marcha bastante comparável a de um indivíduo de 30 e poucos anos. Por outro lado, eu posso ter um indivíduo de 59, 60 anos de idade que tem, nunca teve, melhor dizendo, o hábito de fazer atividade física, ou que tem bastante perda funcional devido à fraqueza muscular, à sarcopenia, enfim, a vários outros aspectos, e que você vai fazer a avaliação dele, em tese, do ponto de vista de idade cronológica, ele é mais jovem e ele tem uma alteração funcional mais intensa ou mais grave. Tá? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: na média, se eu comparar o deslocamento equilibrado, que a gente já entendeu que é a marcha humana, de um idoso a um adulto jovem, vão existir algumas diferenças na marcha do idoso que têm origem no processo de envelhecimento dos tecidos, no processo de envelhecimento e das adaptações que o sistema auditivo, visual, de equilíbrio, o sistema músculo-esquelético do indivíduo vai desenvolver à medida que ele envelhece. E a primeira modificação que é perceptível para quem está fazendo essa avaliação da marcha é que o comprimento da passada, o comprimento do passo diminui. Então, pensem comigo. Se eu faço um passo muito grande, muito longo, muito comprido, então eu dou o passo e faço um deslocamento grande para colocar o pé lá na frente, o outro pé, eu fico uma quantidade de tempo maior em apoio unipodal. Faz sentido isso, né? Então, vou tentar simular aqui, né? Que eu não vou conseguir ficar de pé. Então, na sala de aula a gente ia simular isso aqui. Então, se eu tenho esse pé fixo e o outro eu vou colocar bem longe, esse tempo em que ele está fixo até o outro tocar novamente o solo, eu fico bastante tempo com esse pé em apoio unipodal. Então, muito do meu tempo eu preciso estar equilibrado nesse único pé. Se agora minhas condições clínicas provocaram algum tipo de mudança em que afetaram parcialmente o meu equilíbrio, quanto mais tempo eu ficar em apoio unipodal, mais tempo eu estou sujeito a variações do equilíbrio. Portanto, uma alteração, ou uma adaptação, melhor dizendo, muito frequente na marcha dos idosos é que, para que ele fique um tempo menor em apoio unipodal, o que acontece? A passada, em vez de ser bem longa, ela encurta. Porque se ela encurta, eu fico menos tempo em apoio unipodal, porque o outro já chegou no solo, e aí eu já tenho de novo o apoio bipodal para me dar mais equilíbrio. Menos tempo em apoio unipodal, mais tempo em apoio bipodal. Isso significa dizer que a minha fase de balanço, diminui. Faz sentido isso para todo mundo? Então, olha só. O normal é ter 60% de apoio e 40% de balanço. Se com a idade, eu estou dizendo que uma adaptação bastante frequente é a diminuição do comprimento do passo, portanto, do comprimento também da passada, eu encurto o tempo da fase de balanço. Se eu tenho menos tempo com o pé no ar, significa que eu estou mais tempo com o pé no solo, para dar os 100%. Então, se eu comi ali, se eu diminuir em 10% a fase de balanço, eu diminui para 30% e, obviamente, eu aumentei para 70% a fase de apoio. Isso é uma adaptação muito comum
Isso não revela, não diagnostica doença, não é isso, mas é uma adaptação que vem com a idade. Então, o aumento do tempo de apoio duplo, eu acabei de falar, mais tempo com os dois pés no solo me dá mais equilíbrio, né? Ao mesmo tempo que eu tenho uma diminuição na potência do push-off, naquele deslocamento anterior do corpo. Então, se eu encurto a fase de balanço, eu jogo o meu corpo para frente numa distância menor. Isso acaba se traduzindo como passo mais curto, né? Deslocamento ou propulsão menor. Então, meu deslocamento também passa a ser mais lento. Aqueles 80 centímetros que eu me deslocava com 30 anos, talvez eu me desloque 35 centímetros. Então, a propulsão, a diminuição do deslocamento anterior do corpo no apoio final. Em curta passada, isso impacta no meu deslocamento e provavelmente vai impactar na minha velocidade da marcha. Portanto, é normal ou esperado, fisiológico, eu ter um idoso ou perceber ou avaliar um idoso e ele também entender isso, que a marcha se tornou mais cuidadosa, porque ela está com um tempo de fase de balanço mais encurtada e, portanto, ela acaba sendo mais lenta. Então, a gente percebe que um idoso anda com mais dificuldade, talvez a dificuldade não seja o termo, mas ele anda de forma mais lenta, de forma mais passos mais curtos, por uma adaptação que perde em velocidade, mas ganha em segurança. Por quê? Porque se ele faz isso, isso é um cuidado que aumenta a segurança, diminui muito o risco dele se desequilibrar. Mais tempo em balanço é mais tempo em apoio unipodal, portanto, mais tempo com risco de desequilíbrio. E o que ele não quer é desequilibrar e eventualmente cair. Então, acho que fecha bem a ideia aí dessas questões das adaptações dos idosos. Lembrando que eu ainda não estou falando de doenças, né? A gente até vai ter idoso que uma parte dessas adaptações vai alterar a marcha e ele pode ter esses fenômenos potencializados por alguma doença. E aí você vai ter uma percepção muito clara de que ele teve uma mudança, às vezes muito drástica, da capacidade de caminhar, às vezes até não conseguir mais fazer de forma correta. Quando chega nesse nível, quando ele não consegue mais andar de forma adequada e precisa de auxílio, provavelmente essa é uma condição em que a forma de progressão, de locomoção, dessa mudança dos passos, essa repetição alternada dos passos do membro inferior, não acontece ou acontece de forma bastante complicada, a gente chama de marcha, mas aí dentro de um padrão patológico. Né? A marcha normal é uma forma de progressão dos membros inferiores que tem como uma característica super importante. Eu me desloco de forma equilibrada, ou portanto de forma segura, e para fazer isso eu gasto pouca energia. Isso é uma definição de marcha normal. Se eu precisar de um esforço muito grande para deslocar, né, já sai do conceito de uma marcha normal. E se esse deslocamento acontece em condições que aumentam muito o meu risco de queda, que diminui minha segurança durante o deslocamento, também já se encaixa numa definição de marcha patológica. Então, eu poderia dizer aqui que marcha patológica é aquela que eu até consigo fazer um deslocamento, mas eu vou ter que perder ou em segurança, ou eu vou ter que gastar mais energia, ou ambos. Né? Comparado ao que eu fazia antes de ter o problema de saúde. Então, a minha marcha é mais perigosa, ou a minha marcha gasta muita energia para acontecer. Se vocês lembram, essa é uma típica aula que é para ser dada na sala de aula, né? Porque esse é o momento que eu vou mostrar lá as marchas patológicas em determinado momento, ou eu vou passar isso em vídeo para vocês, mandar esse material.
Você pega um paciente que teve um AVE, que está ali, que teve uma hemiparesia, e que ele consegue andar, ele consegue fazer esse deslocamento, mas o esforço e o gasto energético para esse deslocamento é muito alto. Há sim a capacidade de se deslocar, mas um gasto energético grande, com possíveis riscos de queda. Então eu estou falando de uma marcha patológica. E existem diversos tipos dela, que são características de diversas lesões, né? A disciplina de neurologia aborda de uma maneira muito detalhada essas marchas patológicas, inclusive algumas delas são muito características daquele problema de saúde. Aqui tem uns exemplos, né? Marcha em bloco, a gente não vai detalhar isso aqui na aula de cinesiologia. Eu estou abrindo uma janela para explicar marchas patológicas, então está fora do contexto de uma marcha normal, só para contextualizar o que eu estou explicando agora há pouco. Uma marcha em bloco do paciente com Parkinson, ebriosa do paciente que sofre de ataxia cerebelar, uma marcha talonante, né, de quem tem ataxia sensitiva, em estrela para ataxia vestibular, a ataxia frontal causando uma marcha em pequeno espaço. Essa marcha escarvante é bastante conhecida do indivíduo que teve lesão de neofibular ou que teve inclusive um AVE, marcha ceifante, enfim, alguns exemplos de marcha que fogem daquele padrão de uma marcha segura, equilibrada, com baixo consumo de energia. Essas aqui todas custam muito energia, tem um gasto energético muito grande e nem todas são bastante seguras do ponto de vista de equilíbrio. Ainda falando dessas variáveis cinemáticas, a gente está explorando a marcha e ela é um evento, um deslocamento do corpo humano e todo o corpo mesmo se movimenta. Então eu tenho movimentação da cabeça, eu tenho movimentação da coluna, eu tenho movimentação que é extremamente importante porque eu acabei de citar, que é um gasto energético adequado, movimentação dos membros superiores. Experimentem, por exemplo, andar e deixar os membros superiores parados, rígidos. Você gasta mais energia para fazer isso. Porque do ponto de vista da variável, da definição que a gente acabou de colocar aqui de marcha normal, o balanço natural dos membros superiores faz com que eu gaste menos energia. Então, tirar o balanço dos membros superiores vai aumentar, ainda que o indivíduo esteja saudável, mas é andar com um gesso, por exemplo, no braço direito, vai aumentar o gasto energético. Então, eu comecei dizendo que o organismo inteiro, o corpo inteiro vai se movimentar, mas a gente sabe que o ator principal desse deslocamento é o membro inferior. Essa imagem aqui, a gente tem uma percepção, uma análise da variação angular das articulações do quadril, do joelho e do tornozelo para um ciclo da marcha. Então, olha que interessante. Além de eu ter um sistema nervoso central rígido, saudável, os músculos saudáveis, eu preciso ter as articulações funcionando de maneira adequada. Isso está muito ligado ao que eu falei na aula do pé, que se eu tenho alterações, na verdade, em todas as aulas de membro inferior, né, tem muita relação com a marcha. Vou fazer um resgate aqui de todas as aulas de membro inferior: quadril, joelho, tornozelo e pé. Se eu tenho alterações da amplitude de movimento, seja por fraqueza, rigidez, seja lá qual for o problema, do quadril, do joelho e do pé, olhem o quanto isso pode impactar na marcha humana. Olha que interessante. Para que eu tenha uma marcha saudável, e aqui a gente está falando da evolução, vou traçar uma linha aqui, da evolução do ciclo, e aqui os ângulos articulares. Então eu saio, todo mundo sai daqui dessa linha, né? Do tempo 0 até 100 aqui. E eu tenho, vamos pegar um exemplo do pé direito, que eu já fiz isso da aula toda. Então o contato do calcanhar, quando eu tenho o contato do calcanhar, eu tenho o joelho mais ou menos
estendido, ele está quase em 0 grau. Né? Ele tem um pouquinho de flexão aqui. Nesse momento, né, eu tenho ângulo articular. Eu tenho um determinado grau aqui de flexão de quadril. Tá? Uns 20 e poucos graus aqui de flexão de quadril. Lembra que eu estou jogando, é aquele momento que eu estou jogando a minha perna lá na frente, em que o calcanhar começa a tocar o solo, o joelho está mais ou menos em extensão quase completa, e eu tenho aqui flexão de quadril. À medida que o meu pé vai tocando no solo, vai saindo do toque do calcanhar e vai aplanando, eu começo a ter mais flexão de joelho, eu começo a diminuir a flexão de quadril, porque agora ele tocou no solo e agora é o corpo que está vindo para cima, porque ele vai entrar em apoio médio, né? E eu tenho aqui bastante dorsiflexão. Bastante dorsiflexão, né? Menos 20 graus. Quando eu estou com o pé completamente apoiado no solo, eu tenho um joelho quase retinho, quase 0 grau. Aí o meu quadril passou de 20 e tantos de flexão para 0 grau quase, se não um pouquinho de extensão. Ó. Ao mesmo tempo que o meu tornozelo zerou, está quase em 0 grau. Ele estava em bastante dorse, diminuiu, entrou em quase 0 grau. Então, se a gente lembrar desse momento aqui, vou pegar o pé direito aqui, ó. Quadril quase em 0, joelho quase em 0, tornozelo quase em 0, que é a fase de apoio médio. Isso é muito interessante. Agora ele vai, o pé direito aqui saindo do apoio do médio, ele começa então a retirada do calcanhar, ele está acabando a fase de apoio e começando a fase de balanço. Agora eu preciso, de novo, da ação do sistema nervoso central, do trabalho importante dos músculos, flexor de quadril, extensor de joelho, tibial anterior, tudo trabalhando de forma harmônica para que eu tire agora lá, comece a retirada do calcanhar do solo e inicie daqui a pouco a fase de balanço. Então, na fase de retirada do calcanhar, ó, eu começo a ter um aumento de flexão de joelho. Eu agora tenho, como a gente falou, a fase de impulso, né? Então eu saio do zero e empurro o solo, portanto eu começo a ter flexão plantar de tornozelo. Então na retirada do calcanhar eu tenho aqui já 10 graus, 15 graus de flexão plantar de tornozelo. E claro que eu estou jogando meu corpo para frente enquanto meu pé está ficando no solo. Nesse momento eu tenho 15, 20 graus, 15 graus mais ou menos, de extensão de quadril. Então, em 0,6 segundos, eu saí de flexão de quadril para uma extensão de quadril, um joelho quase em 0 grau, agora um joelho que está entrando em flexão. Quando meus pés, finalmente aqui, ó, meus dedos, tudo isso aqui é fase de apoio. Quando eles finalmente saem, desprendem do solo, então a retirada dos dedos, quando eu faço aquele momento em que meus dedos estão saindo, eu já tenho uma 60, 65 graus de flexão do joelho. Se eu não dobrar o joelho, meu pé fica arrastando lá no pé, né, no solo. Então eu tenho que dobrar o joelho para que ele saia do chão. Então aqui é um momento que eu tenho muita flexão. Depois eu preciso estender o joelho de novo para que ele toque novamente lá num outro ponto no solo. Então olha que interessante, na fase de balanço, é muito claro isso. Na fase de balanço eu tenho uma grande flexão de joelho. Do contrário, meu pé arrasta no chão. E para fazer flexão de joelho eu preciso começar uma flexão de quadril. Senão de novo ele arrasta no chão. Terminou, ele cai rapidamente. Ele cai rapidamente por quê? Porque o joelho estendido vai me ajudar a que eu toque daqui a pouquinho o pé no solo de novo. É de novo o contato no calcanhar. Eu fechei o ciclo. Toque do calcanhar, fase de apoio,
Aqui eu tenho uma fase de balanço em que o joelho faz uma grande flexão e volta para começar a fase de apoio de novo. Eu tenho a fase de apoio do tornozelo com dorsiflexão, 0, flexão plantar para empurrar o solo, depois começa o ciclo de novo com dorsi, porque ele vai tirar o pé do chão, né, vai retirar os dedos do chão, até que ele zera o tornozelo. Olhando só para o quadril agora, toque do calcanhar, ele tem flexão de quadril, depois o apoio médio ele zera, depois na retirada dos dedos ele faz extensão de quadril e rapidamente ele entra em flexão de quadril de novo, porque isso culmina com a fase de balanço. Eu estou traçando aqui então uma linha para vocês entenderem das variáveis cinemáticas angulares de quanto as articulações de membros inferiores precisam trabalhar de forma harmônica, junto com os músculos, junto com a coluna, com os membros superiores e, obviamente, com o sistema nervoso central, para que eu tenha um deslocamento repetitivo, correto e equilibrado, com baixo gasto energético e insegurança, que a gente está chamando de marcha humana. Aqui as fases que eu acabei de mostrar. Espero que todo mundo tenha entendido. Bom, para a gente entrar aqui na parte final da aula, existem então alguns pré-requisitos para que o indivíduo tenha uma marcha que a gente considera normal. Primeiro, ele precisa tocar o solo, o contato inicial do pé com o solo precisa acontecer lá no calcanhar, precisa acontecer no retropé. Por que eu estou dizendo isso? A gente tem indivíduos que fazem a marcha, mas andam na ponta do pé, ou tocam inicialmente a ponta do pé no solo, ou que já tocam o pé completamente aplanado no solo. É uma forma de caminhar, é uma forma de deslocamento, mas não é uma marcha que a gente considera normal, porque ela não está dentro daqueles requisitos que a gente colocou, de gasto energético baixo, nesse caso, né, teria um gasto energético maior, e aí foge em algum momento. Professor, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ele tem uma marcha que não está dentro de um padrão de conformidade que a gente considera normal. É necessariamente uma doença? Não. Talvez ele viva muito bem com aquilo, ainda que aquilo cause maior gasto energético. Mas chama atenção e a gente talvez precise olhar se existe uma causa que é considerável e que pode estar afetando o desempenho motor do indivíduo. Se não for isso, pode ser simplesmente uma maneira diferente de caminhar. Mas, em geral, isso tem alguma causa e precisa ser observado. É considerado, portanto, como pré-requisito para uma marcha normal você ter o contato com o solo inicialmente com o calcanhar. Segundo pré-requisito, que durante o momento em que você tem a fase de apoio médio do pé, que eu tenha estabilidade. Então não adianta eu colocar o pé no chão e aí quando eu desloco o meu centro de massa para cima daquele pé, eu começo a desequilibrar. Tá? Eu preciso ter estabilidade no momento desse apoio. Eu preciso ter uma liberação adequada do pé para o balanço. Por que eu estou falando isso? Você tem indivíduos que fazem o toque do calcanhar, aplanam o pé, mas na hora de fazer o balanço ele arrasta o pé. Então o pé não desconecta completamente na fase de balanço. Então se ele não libera, não tem a retirada dos dedos do pé, eu não tenho uma fase de balanço correta, adequada. Eu também preciso ter um comprimento adequado de passo e passada. Isso está dentro do conceito que a gente explicou agora há pouco ali, comparando a marcha de um jovem com de um idoso. E esse deslocamento precisa ser com o mínimo de gasto energético possível. Isso são pré-requisitos para aquilo que a gente chama de marcha normal. Tá? Então, aqui um por um. Contato inicial nada mais é do que com o calcanhar. Isso é importante para absorver o impacto e para a recepção dessa carga. A estabilidade no apoio significa um membro estável para receber a descarga de peso, porque meu corpo, naqueles milissegundos, eu vou receber todos os 80 quilos de um indivíduo
em um único pé, né? E lembrando que o membro contralateral não vai estar em contato com o solo, ele vai estar na fase de balanço. Do contrário, eu tenho risco de queda, e se eu tenho alterações no equilíbrio, foge do conceito de marcha normal. Lembra? Eu preciso ter uma marcha equilibrada, segura e com baixo gasto energético. Liberação adequada dos pés, a transição entre apoio e balanço. Do contrário, eu estou andando e arrastando os pés no chão. E um comprimento adequado do passo. Um comprimento muito pequeno, eu não tenho uma manutenção boa e eu acabo gastando muita energia dos músculos para fazer uma marcha que tem uma variação muito pequena no comprimento dos passos. Deformidades e instabilidades no apoio, como eu disse antes, fazem com que eu gaste muita energia para fazer esse deslocamento, e aí eu provoco fadiga muito mais precoce no indivíduo. Conservação de energia é um conceito muito importante para a marcha, né? Então, eu lembro de fazer várias discussões nas aulas práticas e de a gente comentar isso também em aulas de cinesiologia e até de cinesioterapia, a comparação do indivíduo andando de muletas, um indivíduo que foi, por exemplo, amputado. E ele andando de muletas, uma perna, a outra ele está amputado, e ele com duas muletas axilares. E aí comparar como é esse deslocamento. Esse deslocamento demanda muita força dos membros superiores e do tronco, e mais a perna que sobrou num caso hipotético de um amputado, né? Protetizar, né, colocar uma prótese no indivíduo, faz com que depois de algumas semanas ele não tenha o uso, não tenha mais, ou não precise mais, pelo menos por alguns momentos, não precise mais utilizar as muletas, consiga se deslocar de forma equilibrada, consiga andar com a prótese, mas ele sempre terá um gasto energético um pouco mais alto do que quando ele tinha a perna. E como é que a gente toma essa decisão para o paciente? Bom, aí tem vários desfechos que são importantes para o indivíduo. Primeiro, a independência, a autonomia, se ele é capaz de dar conta dessa demanda energética maior. Tudo isso o fisioterapeuta vai precisar pensar para chegar talvez a uma conclusão, juntamente com a demanda e com a preferência do paciente, qual seria mais adequado para ele continuar se deslocando, mantendo um determinado grau de independência e de autonomia, respeitando a conservação de energia. Ele pode ser, por exemplo, muito idoso e não ter como colocar toda essa energia à disposição da marcha. Pode ser que você tenha um indivíduo, por exemplo, muito jovem, muito forte, e que em determinados momentos prefira a muleta. A gente tem exemplo de ex-atletas, eu acho que o Lars Grael, que teve um acidente e teve uma perna amputada, ele tem condições até hoje de ter próteses muito, muito boas. E eu lembro do processo de reabilitação dele na época, e em determinadas ocasiões ele preferia utilizar as muletas, porque aquilo dava mais autonomia, mais independência, ele andava mais rápido, se adaptou bem com elas e fazia uso, ainda que aquilo tivesse um gasto energético muito elevado, mas para a condição dele, para a preferência do paciente, aquilo foi adotado como uma estratégia interessante. Conservação de energia, portanto, é lembrar do conceito de que eu preciso me deslocar, eu preciso andar com o mínimo de gasto energético, lembrando que o centro de massa ele vai ter que se deslocar, isso é fisiológico, ele vai para as duas direções, e deslocamentos maiores do que 5 centímetros para um lado, para o outro, para frente e para trás, já são consideradas fora do que a gente entende como normal e certamente vão aumentar o gasto energético. Ainda falando das determinantes, né? A gente falou dos pré-requisitos, mas alguns determinantes para uma marcha normal. O grau de rotação pélvica, quando a gente dá um passo para frente, pensem o seguinte, eu estou
o indivíduo que tem o lado direito e esquerdo, para dar esse passo com o lado direito, a pelve aqui em cima precisa ter um determinado grau, não sei se todo mundo vai entender aí, mas eu tenho que ter um determinado grau de rotação, do contrário eu não consigo adequar o meu quadril, né, deslocar esse fêmur para anterior. Então esse discreto grau de rotação pélvica precisa existir. A obliquidade pélvica, quando eu coloco o pé mais lá para frente e desloco o meu peso, eu vou ter que ter um tilt, né? Uma inclinação da pelve. Isso é normal, isso é fisiológico, isso vai acontecer para que eu desloque o meu centro de massa. Quando a gente caminha, eu tenho um deslocamento do centro de massa para superior e inferior. Eu tenho um deslocamento do centro de massa rodando discretamente. E eu tenho um deslocamento do centro de massa, muito comum isso, e a gente percebendo a gente mesmo, né? Discretamente para um lado e para o outro. Então, quando eu saio daqui, fase de apoio do pé esquerdo e jogo meu pé direito lá na frente, eu vou ter um discreto, eu estou exagerando aqui na aula, né? Um discreto deslocamento do centro de massa para a direita. Quando eu, em seguida, colocar o pé esquerdo na frente, eu vou ter um discreto deslocamento do centro de massa, e isso vai se repetir na progressão da caminhada. Os mecanismos de tornozelo e pé que a gente já explicou agora há pouco no gráfico, e a força dos músculos responsáveis por abdômen, quadril, joelho, tornozelo e pé, produzindo, por exemplo, adução, abdução dos quadris e o valgismo dos joelhos. Bom, aqui é uma parte muito específica de uma aula de pós-graduação. A gente vai parar por aqui a nossa. Essa é a aula de marcha humana. Eu espero que todos aproveitem. Eu estou à disposição para dúvidas. Tchau, até uma próxima.